Olá, amados, graça e paz. Mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Ele é aquele que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E nós perseveramos, porque Ele é aquele que firma os nossos passos. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos direciona a andar no espírito reto, inabalável. Pelo que não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Ele é aquele que, como disse, Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Ele cumpriu o propósito do qual o Pai lhe enviou. E o seu propósito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela submissão do coração daquele que tudo formou, ele herdou tudo do Pai. O Pai não julga, mas concedeu ao Filho o julgamento. E ele nos ensina. Eu não vim, eu vim para salvar, né? Mas a condenação é esta: a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. E a luz expõe as suas más obras. Ele veio para salvar aquilo que está rumo à condenação. Ele é o único caminho, do qual ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o elo da perfeição, da qual nos justifica, do qual nos ensina que fé andam lado a lado com as obras. Por acaso podeis afirmar: eu tenho fé, e mostra as tuas obras? Porque se as obras que eram de justiça e agora está vivendo de forma injusta, já não são possíveis de o justificar. Tem que perseverar do início ao fim. E assim, em mais um dia, nós andamos em obras de justiça, nós andamos perseverando segundo Ele nos determina. Quando ouvimos as advertências do Teu Santo Espírito, quando perseveramos segundo as acatando, permanecemos no caminho, jamais à beira do caminho. Ainda que venham as tempestades, ainda que venham as lutas, ele disse: não temais, ó pequeno rebanho, porque ele é aquele que, quando depositamos a nossa confiança nele, ele nos sustenta. Não temos do que temer, porque ele é aquele que nos faz vencer todas as batalhas. Dia após dia, ele nos sustenta. Ele nos mantém à destra da tua justiça. Porque fiel é aquele que prometeu e ele cumpre. E assim nós perseveramos. Quando estamos segundo o elo da perfeição, somos cumpridores, somos imitadores daquele que nos sustém, daquele que nos mantém. Como ele disse a alguns dos fariseus
que saíram das sinagogas porque creram em Jesus. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que é viva e eficaz. O que era somente espírito e a água, que é a palavra, agora é espírito, água, que é a palavra, e o sangue é um só. Não há expiação pelos pecados, pelas culpas, se não for pelo sangue carmesim. E ele é aquele que o Espírito está pronto e preparado. O Espírito convence o homem do seu pecado. O vinho definitivo faz a expiação pelos pecados e pelas culpas, né? E o Espírito continua nos dando a direção para perseverar, porque ele não agrada daqueles que retrocedem. Temos que perseverar sempre, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, revestindo do capacete da salvação, a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, anunciando a verdade, da qual é geradora dos irmãos na fé. Aqueles que Jesus diz que é a sua família, ele diz: a minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai. Quando os seus discípulos ali estavam reunidos, e ele disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele apontou para os discípulos: vós são a minha família, o meu irmão, a minha irmã, e será a mãe, os que fazem a vontade do Pai. Esta é a família de Jesus. E ele disse mais ainda: aqueles que fazem a vontade do Filho, assim como o Pai disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Aquele que faz a vontade do Filho, da qual ele disse: ide anunciai o Evangelho a todo os povos, línguas e nações, aos cativos e necessitados. Estes, além de um irmão, ganhou um amigo na diversidade. A diversidade que não tememos, porque ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E quando estamos segundo a direção, somos vencedores em Cristo. Assim como ele andou sobre as águas, nós também estamos com a oportunidade de andar sobre as águas, porque não vivemos de forma natural, mas vivemos o sobrenatural de Deus, sendo abençoados nas regiões celestiais. Ele nos abençoa nas regiões celestiais. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que adentramos as regiões celestiais através do seu Espírito, porque ele nos concede espírito de ousadia, de intrepidez, jamais de covardia. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o seu Espírito opera em nós, segundo a sua verdade, que é viva e eficaz. Palavras que não são destituídas de sabedoria, porque muitas, como ele nos disse hoje, muitos são os pregadores mercenários que desfaleceram na fé, traidores na fé, da qual Paulo diz que sentia desgosto, porque retrocederam, porque voltaram. O véu é colocado e segue segundo uma mente cauterizada, segue segundo suas próprias seitas, segue meramente doutrinas humanas, impossíveis de os salvar, e ainda desencaminhando a alma de muitos
e será cobrado, né, como a Bíblia diz, desde o sangue de Abel até de Zacarias, né, de todos, quando levantam as mãos aos altos, são mãos sujas de sangue de inocente. Por isso, aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor. Por isso, temos que ter zelo, temos que acautelar do fermento, né? Porque uma levedura toda a massa. Temos que estar vigilantes para não sermos influenciados, né, por mentes corrompidas. Temos que buscar a sabedoria do alto, aquela mesmo antes do princípio, a da origem, do qual Jesus disse: Pai, me glorifica novamente, assim como o Senhor já me glorificava antes. Conforme está em Provérbios, 8, a sabedoria gerada no seio do Pai. Cristo, ungido de Deus. A unção que despedaça todo jugo. A unção da qual nós nos enchemos dela quando nós buscamos a sua perfeita e agradável vontade. A sabedoria, a nossa maior riqueza, da qual nós perseveramos, nos enchendo da sua presença, glorificando o seu santo nome, sempre através das boas atitudes que o Espírito de Cristo produz em nós. E Deus agrada as orações dos santos, aqueles que vestem o linho fino, o linho da justiça, exalam como que um perfume agradável, um incenso às narinas de Deus. Aqueles que, se tiverem de gloriar, gloriam antes em suas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Aleluias, ou glórias a Deus. A sua graça nos basta, a sua graça, a sua fortaleza é um escudo, é uma verdade, é um broquel, é uma torre forte e alta. Aquele que seguimos, aquele da onde sabemos de onde ele veio, para onde ele foi, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e fiel é aquele que nos sustenta, ele é aquele que nos direciona, e nós somos gratos a Ti, Jesus. Continua nos adicionando tudo aquilo que nos é necessário. O Senhor é aquele que, antes mesmo de abrirmos a nossa boca, o Senhor nos acrescenta até mais do que pedimos, assim como tem nos acrescentado. E nós somos gratos porque vivemos o sobrenatural de Deus, adentramos as regiões celestiais, rompendo de fé em fé. E isso só é possível através do seu Santo Espírito. E em mais um dia perseverais, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que está purificando o templo, aquele que está derrubando as muralhas, as paredes de separação, aquele que está unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só fé. Derramando o seu Santo Espírito sobre toda a carne, tirando um coração de pedra e renovando com um coração de carne, renovando o Espírito reto e inabalável, derrubando toda a mesa dos cambistas, das cadeiras daqueles que vendem pombo, derrubando, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, e não fazei dela casa de comércio, de covil de ladrões. E ele é aquele que está purificando sobre todo o mundo, América do Sul, América do Norte, África, Antártida, Ásia, Oceania, Europa. Ele é aquele que está derrubando toda idolatria, todo altar idólatra. Ele é aquele que está retirando da memória, apagando da memória do povo
todos aqueles que cultuam os seus deuses, a Bíblia diz que eles nem se lembrarão mais dos seus deuses. Não há necessidade de que ninguém diga quem é o Deus Altíssimo, o Deus do alto, daquele da qual nós seguimos. Porque temos que aborrecer o mal, temos que derrubar todas vãs filosofias, temos que trazer o povo ao único mediador entre Deus e os homens. É Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz. É um final de dia com graça e com sabedoria, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.